Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um grande ataque com drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje. Atingiram mais uma vez hospitais, escolas e, enfim, alvos civis. Uma das vítimas foi o ringue de patinação no gelo de Kherson. Os russos destruíram o ringue de patinação em gelo de Kherson. Para quê? Eu não sei. Só para destruir mesmo, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade e a gente tem novidades sobre as negociações com os Estados Unidos, tá? Parece que os Estados Unidos diminuíram os requisitos para o acordo de minerais, ou seja, aquela demanda do Trump de recompensar 300 bilhões de dólares, que é um número que ele só tinha na cabeça dele, diminuiu para 100 bilhões de dólares. Ainda é um absurdo, a Ucrânia ainda não está aceitando isso, mas indica que é aquilo que eu falei para vocês, o checkmate que o Zelensky deu no Trump forçou ele a alguma ação, né? Ele está sendo obrigado agora a rever esse tipo de coisa. Vamos ver se ele toma jeito daqui para frente, né? Fora isso, as chances de negociação são mínimas, não tem nenhuma perspectiva de cessar-fogo ou de alguma coisa no gênero. O Zelensky já falou que a ideia de conceder territórios para a Rússia é virtualmente impossível, a Constituição ucraniana não permite. Então seguimos nesse caminho. Vamos falar também sobre a reportagem da Band, que a Band fez com Alex Silva, lá na Ucrânia, chamando os brasileiros que estão lá de mercenários e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Gostaria de Merendar, Éderas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes da gente entrar no assunto, deixa eu falar para vocês sobre a nossa rifa. Estamos fazendo uma rifa para ajudar justamente o grupo do Alex Silva lá em Kiev, né? E o prêmio principal é um capacete, que é um troféu de guerra. Tem outros prêmios aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser participar da rifa. Já estamos aqui com quase 80% arrecadados na rifa. Peço que vocês ajudem a gente a chegar ao final, e faltam 3 dias. 3 dias dá para a gente fechar isso daqui, hein, gente? Dá para a gente chegar a 100% aqui, né? Então não deixem de contribuir, quem puder, vai até sábado. No sábado, dia 19, eu vou fazer o sorteio, tá? Bom, o Alex Silva mandou um recado aqui para a Band, né? Eu vou deixar depois o link do recado dele aqui, mas basicamente reclamando que essa é a terceira entrevista que ele dá para empresas brasileiras. O Alex Silva, para quem não conhece, é um soldado brasileiro que já morava na Ucrânia antes dessa guerra. Ele é casado com uma ucraniana, já morava lá há muito tempo. Então, ele é ex-militar brasileiro, então ele virou militar ucraniano, né? Um dos pontos de contato que eu tenho lá no exército da Ucrânia. E ele também foi o responsável por iniciar essas organizações dos batalhões internacionais lá na Ucrânia. E ele já deu várias entrevistas para as redes de televisão brasileiras e geralmente o pessoal trata bem, né? Mas essa da Band, o pessoal gravou com ele mais de 1 hora de entrevista, no final usou um trechozinho de poucos segundos e toda a reportagem, né, foi falando justamente sobre mercenários brasileiros que lutam na Ucrânia, né? E aí falando coisa e tal, tratando como se fosse uma coisa errada, como se fosse uma coisa ruim, né? O jornalismo da Band teve acesso a imagens de treinamentos e não sei o que lá, e teve entrevista com Alex Silva, enfim. Mais uma vez, é um veículo russete falando russetagem sobre a Ucrânia, né? Lógico, os brasileiros que vão para lá, eles não são mercenários, tá? Inclusive é importante essa distinção, porque, de acordo com a Convenção de Genebra, quem é mercenário não tem tratamento de prisioneiro de guerra, quem se alista no exército ucraniano é militar ucraniano, mesmo sendo brasileiro de nascimento. Então não é mercenário. Mercenários são grupos que são pagos totalmente fora, né? Você vai entrar lá, você vai entrar no exército ucraniano, então não é mercenário o seu status. É importante essa distinção, como eu disse, pela questão da Convenção de Genebra, né? Mas está o pessoal da Band aqui falando de mercenários, eu não sei o que é lá, e trabalho por salário de 26 mil reais, né? Enfim, o salário realmente é um bom salário, é o que incentiva muitas pessoas a irem para lá, principalmente dado o nível de qualificação que você precisa para esse trabalho. Mas de qualquer forma foi uma reportagem injusta aqui na visão do Alex Silva, é bom deixar claro esse tipo de coisa. O pessoal russete pra caramba. Eu vou deixar o link do vídeo do Alex Silva para quem quiser ver os detalhes que ele fala sobre isso daqui. E, bom, não vou deixar link para matéria na Band, não, eles só falam besteira na matéria, ninguém precisa assistir essa matéria, não, é um monte de besteira.
Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, de ontem para hoje foram 97 drones Shahid lançados pelos russos. A maior parte foi mais uma vez derrubada pelas defesas antiaéreas ucranianas, mas houve alguns em que atingiram o alvo, né? E um ponto dramático aqui foi esse momento aqui em que um míssil russo atingiu a arena de patinação no gelo lá em Kherson, né? Na Ucrânia, na verdade, em qualquer país que você tem temperaturas abaixo de zero, é muito comum o pessoal ter arenas de patinação em gelo, é uma coisa, uma diversão do pessoal, né? E lá em Kherson tem essa arena de patinação de gelo, a arena já tinha sido atingida, esse cara aqui é o chefe da prefeitura lá de Kherson, né? Não é o prefeito não, é o chefe administrativo lá de Kherson, e ele estava fazendo justamente uma atualização no momento em que chegou um outro míssil. Então ele estava falando sobre a arena, que também é uma arena aqui atrás, destruída pelo coisa russo, e de repente ele teve que se jogar no chão porque justamente mais um míssil atingiu ali a região onde ele estava, mais uma covardia russa, absolutamente à toa, é um ringue de patinação, não tem nada militar ali, enfim, mais um absurdo disso daí, né? Outro absurdo dos russos, eles estão colocando produtos químicos nos drones para tentar contaminar pessoas que fazem o resgate desses drones lá na Ucrânia, né? Então isso aqui é um alerta que os próprios ucranianos estão falando para evitar que a população civil mexa com esses drones, caso eles tenham caído lá em alguma região da Ucrânia. Como vocês sabem, os que são destruídos por artilharia antiaérea, eles explodem no ar, né? Então não tem risco, mas eventualmente quando eles são derrubados por guerra eletrônica, né? A guerra eletrônica consiste justamente em você interromper os sinais de comunicação do drone com o operador, e com isso o drone acaba caindo na terra, né, acaba pousando na terra, e muitas vezes acaba pousando intacto, né, e evitar mexer nesses drones, porque pode ter produtos químicos e agentes químicos e biológicos, isso daqui que os russos têm usado. Uma outra boa notícia, bombardeios ucranianos destruíram 400 milhões em jammers russos de alta tecnologia, né? Esse sistema ex-soviético aqui, que agora está sendo usado pelos russos para fazer embaralhamento do espectro eletromagnético, né, para impedir os drones, foi destruído, olha que coisa, por um drone, né? O drone levando bombardeios, levando cargas explosivas, jogou cargas explosivas sobre ele e destruiu esse sistema. Isso aconteceu ali no sul, em Kherson e Zaporizhia, onde foi destruído esse drone. Então, excelente notícia. Menos um aparelho de alta tecnologia dos russos para impedir os drones, né? E bom, ontem a gente falou que os ucranianos atingiram a sede do grupo russo que lançou os mísseis contra Sumi, né? Vocês lembram? O ataque do Domingo de Palmas aconteceu no domingo passado e matou um monte de gente inocente na saída da missa do Domingo de Palmas. Os ucranianos descobriram de qual unidade russa que foram lançados esses mísseis e ontem fizeram esse ataque usando algum tipo de míssil aqui que não dá para identificar, ou míssil ou drone que não dá para identificar. Isso aqui é um recado para eles aqui, um presente da 112ª Brigada Ucraniana, isso é por Sumi, né? E lançaram e atingiram, a gente tem a imagem aqui, esse daqui é o quartel da unidade russa em que foram lançados os mísseis balísticos contra Sumi. Pegou fogo, tá? Bastante coisa foi atingida ali, né? O que foi causado de dano em si nessa unidade russa, a gente não sabe, mas teve bastante coisa atingida ali no grupo russo que lançou os mísseis balísticos contra Sumi, né? E também os ucranianos falaram de ontem para hoje que desenvolveram um novo drone míssil, né? Os ucranianos têm feito muito isso. Não é um míssil propriamente dito, é um míssil que tem capacidade de drones. Isso é muito mais complicado para a defesa antiaérea russa do que meramente um míssil, né? O míssil, tipicamente, ele tem alguma capacidade de cruzeiro, ele tem ou então é um míssil balístico e coisa e tal, mas a verdade é que ele tem uma rota mais ou menos pré-definida, ao passo que o míssil drone ele é guiado, né? Então é mais complicado para a defesa. E os ucranianos têm se especializado nesse tipo de mísseis, e ontem foi mostrado mais um míssil desse tipo, o Bars, que é capaz de atacar até 800 quilômetros dentro da Rússia, ou seja, chega até Moscou esse míssil, e pode ser produzido em massa pelas defesas ucranianas, pelas empresas ucranianas de defesa bélica, né? Então é um desafio bastante interessante que está acontecendo ali. É impressionante, eu vi isso em primeira mão lá na Ucrânia, né? A quantidade de inovação que tem havido nisso, um monte de empresas surgindo, muitas com investimento estrangeiro, justamente porque todo mundo está vendo o seguinte:
Se eu produzo uma arma legal, essa arma ganha fama nessa guerra da Ucrânia, eu consigo vender isso igual pipoca quente depois, né? Então, ou seja, o capital de investimento de empresas querendo fazer material bélico na Ucrânia tem sido muito grande. Essa guerra, antes de mais nada, é uma oportunidade para quem quer entrar no mercado de produção de armas bélicas, e com isso você tem assim, centenas de empresas na Ucrânia, de startups, com dinheiro do exterior, muitas vezes, investindo em desenvolvimento de armas bélicas, em desenvolvimento de mísseis e coisa e tal. E a gente está colhendo isso daí, os resultados desse investimento, e deve colher muito mais aí ao longo dos próximos anos, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre o beco sem saída que está a negociação russa, né? Ou seja, a negociação dos Estados Unidos com o Putin. O Putin não cede em nada, né? É o que eu falei para vocês, o Trump estava com essa ideia de que não, porque o Putin vai ceder, que não sei, essa guerra está fácil de acabar, a Ucrânia já está quase acabada e não sei o que lá. O Putin vai ceder porque ele também quer acabar essa guerra rápido e, na boa, Trump, não é isso. O Putin vai querer que você ganhe para ele essa guerra da Ucrânia, que você consiga diplomaticamente o que ele não conseguiu militarmente fazer, né, a cessão dos territórios ucranianos, mas no final das contas isso não vai mudar em nada. Inclusive tem um recado aqui do Zelensky dizendo que apenas o povo da Ucrânia pode falar sobre territórios do nosso estado. O que ele está querendo dizer com isso é que na Constituição ucraniana é proibido ceder territórios, você não pode fazer isso, nem que ele queira fazer isso, ele não poderia fazer isso, então não vai haver nenhuma cessão de território, de maneira alguma a Ucrânia vai aceitar mudança nos limites, até porque a própria Rússia aceitou o limite de 91, né? A Rússia assinou vários tratados, não só o Tratado da Independência da Ucrânia em 91, mas também o Memorando de Budapeste em 94, aceitando as fronteiras da Ucrânia, incluindo a Crimeia e coisa e tal. Então não tem o que se discutir, essa guerra só acaba quando a Ucrânia retomar todos os territórios que estão temporariamente ocupados pelos russos, né? Bom, e no caso das negociações, pelo menos em determinado ponto, a gente tem aqui uma melhoria nisso daí, né? Ou seja, o Trump aceitou diminuir o requisito do Tratado de Minerais contra a Ucrânia, né? Eu acho que esse Tratado de Minerais é muito ruim. Lembra essa história? O Zelensky propôs esse tratado em troca de ajuda militar futura. Ou seja, o que os Estados Unidos deu para a Ucrânia até aqui foi dado, foi ajuda militar que eu acho que foi dado dentro do Memorando de Budapeste, ou seja, foi mais do que justo os Estados Unidos fornecer essa ajuda para a Ucrânia, e deveriam fornecer muito mais, na verdade, pelo contrato que eles assinaram lá em 94, né? Mas, de qualquer forma, o que o Zelensky propôs para a gente terminar essa guerra, é o caminho da vitória da Ucrânia, a gente precisa de muito mais armas, não é aquele conta-gotas que o Biden estava fazendo, então a gente precisa de muito mais armas. Qual que foi a proposta do Zelensky? Fazer esse acordo de minerais em troca de um grande armamento da Ucrânia, uma grande quantidade de armas para a Ucrânia encerrar essa guerra, ganhar essa guerra, né? O Trump reverteu esse negócio porque ele quer o pagamento pelo passado e coisa e tal. Então a gente ainda está no impasse, tá? Mas, antes os Estados Unidos estavam querendo que a Ucrânia ressarcisse 300 bilhões de dólares, não prometia nenhuma arma nova, mas tinha que ressarcir o que pagou no passado, e agora reduziu isso para cerca de 100 bilhões, que pelo menos é o número correto que tem de armas que foram fornecidas para a Ucrânia, né, que foi em torno de entre 60 e 90 bilhões de dólares. Ainda é um absurdo, porque, como o Zelensky coloca, isso é passado, isso aí já foi fornecido, não foi um empréstimo que os Estados Unidos fez, então a Ucrânia não vai pagar pelo passado. O que a Ucrânia quer é o futuro. Mas o fato dos Estados Unidos ter cedido neste ponto é um bom sinal, é um sinal que isso pode avançar as negociações, né? O secretário de Tesouro, o Bessent, disse que os acordos de minerais podem ser assinados ainda essa semana, de acordo com eles. Ambas as partes estão muito próximas de uma decisão final. Eu não sei, se tudo que teve de mudança foi baixar de 300 para 100 bilhões de dólares, eu acho muito pouco provável que esse acordo seja assinado. Mas pode ser que tenha mais alguma coisa, sei lá. O Trump aceitou pagar o passado de 100 bilhões, mas prometeu mais 500 bilhões de armas ao longo deste ano. Talvez o Zelensky aceite isso daí. Talvez seja um preço a se pagar aí para ter os Patriots que a Ucrânia precisa, para ter o armamento que a Ucrânia precisa para encerrar essa guerra de uma vez por todas. Talvez seja uma opção. Não sabemos o formato final disso daí, a Ucrânia não comenta esse assunto e também o Bessent também não fala sobre o assunto. A única informação que a gente tem é aqui da Bloomberg, não sabemos também de onde é que eles tiraram essa informação, né?
Mas, de novo, o fato de ter caminhado no sentido de melhorar a situação para a Ucrânia é uma coisa positiva, né? Bom, por outro lado, a gente tem o Rubio e o Witkoff indo para Paris essa semana para conversar sobre o acordo de paz. É muito curioso, os Estados Unidos está conversando com a Rússia e agora queria conversar com a Europa e não conversar com a Ucrânia, né? Porque não adianta nada fazer esses acordos todos. Aparentemente, o que você pode ler disso daqui é que eles estão querendo formar uma coalizão para pressionar a Ucrânia a aceitar todas as demandas da Rússia. A impressão que dá é essa. Acho pouco provável que isso tenha frutos, tá? Até porque a Ucrânia não vai aceitar, mesmo que a Europa fique do lado do Trump. Duvido que a Europa fique do lado do Trump, mas mesmo que fique, a Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Vamos ver e quando é que eles vão para Kiev, né? O que o pessoal está perguntando aqui. Porque no final das contas, a quem interessa essa guerra mesmo é Kiev. Se Trump está querendo forçar uma paz à Ucrânia com a Europa, eles vão se ferrar nessa história porque a Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa. Bom, ontem chegou nos Estados Unidos o corpo de um soldado americano que estava lutando contra os russos lá na Ucrânia, né, um herói de guerra americano. Quem sabe isso daqui não amolece o coração do Trump lá com relação à guerra na Ucrânia. Outra coisa curiosa, os russos mostraram esse vídeo aqui, ó, de um centro de controle de drones na cidade de Moscou, né? E o problema é o seguinte, olha só essa imagem, que bonita imagem, né? Dá para ver os prédios aqui, né? Sabe o que dá para fazer com essa imagem dos prédios aqui? Geolocalização. Imediatamente depois eles cortaram esse vídeo, tiraram esse vídeo do ar, porque é lógico que o pessoal vai fazer geolocalização disso aqui e vai atingir esse ponto específico aqui do prédio lá em Moscou, né? Só que na internet não tem isso, né? Uma vez que foi publicado, todo mundo sabe onde é que é, muito provavelmente vai ter operação nisso daqui, né? Outra coisa, a Rússia está pressionando os Estados Unidos para permitir que ela compre aviões da Boeing com o dinheiro congelado nos Estados Unidos, né? Você sabe, uma parte das reservas russas está congelada nos Estados Unidos, uma parte está congelada na Europa. E o Trump, os russos querem que o Trump permita que os russos comprem aviões americanos com essa reserva. Isso é um absurdo porque essa reserva vai ser para a reconstrução da Ucrânia. A Rússia deve isso para a Ucrânia. Embora esse dinheiro ainda esteja em nome russo, ele já tem endereço certo. Infelizmente, a gente não sabe o que o Trump vai fazer. Eu temo pelo pior. E para vocês terem uma ideia, a Trump acabou de tirar sanções de um oligarca húngaro que era próximo do Viktor Orbán e estava com sanções devido à corrupção e outros problemas. Ele não estava com sanções devido à guerra da Ucrânia, tá? Ele estava com sanções devido à corrupção no passado. De qualquer forma, levantar sanções sobre esse cara que é próximo do Orbán, que é próximo do Putin, é uma coisa que não deixa de ser ceder um pouco para o Putin também. Acho que está errada essa história. Mas enfim, vamos ver o que sai disso daí, né? Do lado positivo, a gente tem soldados dinamarqueses estão na Ucrânia para aprender com soldados ucranianos sobre guerra de drones, né? É o que eu falo para vocês. Essa guerra vai mudar todas as guerras daqui para frente. E quem tem o conhecimento sobre como funciona essa nova guerra é a Ucrânia, principalmente a Ucrânia. Então, um conhecimento enorme. A Ucrânia ela tem tudo para se tornar, de fato, o defensor da Europa, o escudo da Europa, né? Porque o custo de desenvolver toda essa parte, de transferir toda essa tecnologia é enorme no final das contas. Tomara que outros países sigam o exemplo, mandem soldados para aprender e também para ajudar a Ucrânia nessa guerra, né? Bom, e a Infobae, um jornal argentino, coloca aqui a informação de como é que os russos têm tentado desmoralizar o governo ucraniano atingindo cidades ucranianas. Eu já falei isso, o objetivo dos russos é esse, é mera crueldade, é tirar vidas civis ucranianas para enfraquecer o governo ucraniano. Isso não vai acontecer, ao contrário, isso está aumentando a vontade dos ucranianos de lutar pela liberdade. Essa estratégia russa ela é cruel, ela é desumana e é, além disso, ineficiente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.